Olá, como vai? 29 de maio, sétimo domingo da Páscoa, solenidade da Ascensão do Senhor. O evangelho de hoje, o final do evangelho segundo Lucas, a conclusão do evangelho segundo Lucas, relata Jesus voltando para ocupar o seu lugar de direito junto do Pai. É o momento máximo da glorificação de Jesus. E de junto do Pai, ele promete enviar o Espírito Santo para que o Espírito Santo capacite seus discípulos para serem testemunhas de Jesus, dele mesmo, junto aos seus irmãos, aos seus semelhantes. Os apóstolos e discípulos acolhem esse convite e esse mandamento de Jesus e o adoram. Nessa solenidade da Ascensão do Senhor, nós podemos trabalhar três palavras, três conceitos fundamentais. Primeiro, o conceito da glória, da glorificação de Jesus, que ele estende aos seus discípulos. Todos os seus discípulos são convidados a participar da glória do próprio Cristo. Mas para isso é preciso que os discípulos aprendam a adorar a Deus, ou seja, reconhecer a absoluta soberania de Deus sobre a criação, sendo testemunhas do ressuscitado. Essas três palavras estão interligadas. O convite feito por Jesus aos discípulos para participarem da sua glorificação, porque a ascensão significa uma subida de nível, né, no caso de uma vida terrena e ainda limitada, para a glória da vida eterna, da realização suprema do ser humano, a consumação do processo de humanização da própria humanidade, ela é feita através do testemunho, e através do testemunho nós conseguimos adorar de fato a Deus. Essa é a tarefa da igreja, né, de promover a adoração de Deus, ou seja, o reconhecimento da soberania de Deus sobre toda a criação. Isso se faz através do testemunho. O Papa Paulo VI, aliás, São Paulo VI, porque foi canonizado recentemente pelo Papa Francisco, escreveu na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi que as pessoas da nossa época seguem com mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. E se eles seguem os mestres, é porque estes são testemunhas. Exatamente essa uma das finalidades da ascensão. Nos convidar a sermos testemunhas. E sendo testemunhas, nós praticarmos a verdadeira adoração a Deus, e isso nos qualifica para participar da glória do próprio Cristo. Viver eternamente junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de todos os nossos semelhantes, para sempre em união com todos. Dessa forma, nós podemos, nesta solenidade da Ascensão do Senhor, refletir sobre isso. O ser humano é chamado a viver em plenitude. Nós, seres humanos, passamos por um processo constante de humanização nessa experiência terrena. E ao completá-la, nós somos convidados a sermos glorificados junto com Jesus, que se fez nosso irmão, experimentou a vida terrena em todas as dimensões, exceto no pecado, e ele, Jesus, que cumpriu fielmente a missão dada pelo Pai, Jesus adorou o Pai permanentemente, foi testemunha permanente do Pai na força do Espírito Santo, e por isso ele retorna agora para junto do Pai, para ocupar junto dele o seu merecido lugar. E ele nos convida a fazer a mesma experiência. Se nós aprendermos a reconhecer a soberania de Deus sobre toda a criação, se nós nos comprometermos a levar adiante o projeto
de sermos testemunhas de Jesus, e nós somos testemunhas à medida em que nós procuramos viver o mandamento fundamental do amor. Capacitados pelo Espírito Santo, nós somos chamados a praticar aquele amor gratuito, incondicional e universal. É assim que nós glorificamos a Deus, é assim que nós nos capacitamos a participar da glória do próprio Deus. É assim que nós adoramos a Deus e é assim que nós nos tornamos testemunhas de Jesus. É claro que a igreja, ao longo da sua história, glorifica a Deus, testemunha Jesus e adora Deus de uma forma litúrgica também, através dos nossos rituais religiosos, através da celebração dos sacramentos, através de tudo aquilo que a igreja propõe como prática religiosa aos fiéis. Mas nós adoramos a Deus sobretudo na nossa vida. A adoração é fundamentalmente existencial. E à medida em que nós somos capazes de viver o mandamento do amor, capacitados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas de Jesus. E nos tornando testemunhas de Jesus, nós adoramos de modo existencial a Deus. Adoramos o Pai, adoramos o Filho, adoramos o Espírito e passamos, então, a participar da vida da Trindade, que é o destino final ao qual Deus nos chama. Todos nós somos chamados a participar da vida da Trindade. Isso é a glorificação que Deus quer nos oferecer. Vivermos eternamente unidos à Trindade e a todos os nossos irmãos e irmãs na eternidade, onde nos ensina a igreja, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai ficar triste. Mas para que nós possamos participar dessa vida plena, nós precisamos nos tornar testemunhas no dia a dia, através da vivência do amor em sua forma mais profunda. Amar gratuitamente, amar incondicionalmente e amar universalmente. Que nessa festa, nessa solenidade, aliás, da ascensão do Senhor, da glorificação definitiva de Jesus, nós possamos acolher a força do Espírito que o Cristo e o Pai enviarão sobre nós, e assim nos tornemos capazes de sermos testemunhas e sejamos capazes de fazer da nossa vida uma verdadeira adoração a Deus. Até a próxima.